Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo sobre a história do conflito entre Israel e os palestinianos, mas com referências à Bíblia. Portanto, eu vou pegar em toda a Bíblia e perceber como é que ela fala da origem deste conflito. Senhor, a ti me entrego com todo o coração. Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem ti eu não sei viver. Ouve a minha oração, Senhor, dá-me a tua mão. Em primeiro lugar, eu vou-vos explicar a origem destes nomes, de onde vem a palavra Israel e palestiniano. A palavra Israel aparece pela primeira vez na Bíblia com o nome que Deus atribui a Jacó. Lembrem-se que Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. E num sonho, Jacó luta com Deus durante a noite toda e nenhum ganha. E no final, Deus chama-lhe Israel, que significa em hebraico aquele que luta com Deus. A palavra Palestina ou palestiniano nunca aparece na Bíblia, mas ela tem origem num povo que aparece em muitas histórias da Bíblia. São os filisteus. Este povo aparece ali junto à costa do Mediterrâneo, aliás, onde hoje é a faixa de Gaza, quase até à cidade de Tel Aviv, e pensamos que foi um povo que veio do mar Mediterrâneo. Há quem diga que venha da época minoica, de Creta, aparecem pela primeira vez no século XII a.C., quando apoiam o Egito nas suas batalhas, nomeadamente o faraó Ramsés III. Eles fundam ali várias cidades, entre as quais Asdod, Ecrom e também a cidade de Gaza. É evidente que na Bíblia nós ouvimos falar muito destes filisteus. Temos a famosa história de David e Golias. Golias era um soldado filisteu que David combate e ganha a batalha contra este povo. E ao longo de muitos séculos da Bíblia, estes filisteus vão ser, na prática, os grandes adversários de Israel. Já estamos a ver que uma parte deste conflito tem antecedentes históricos na Bíblia. Entretanto, os gregos, quando assumem aquele território, chamam-lhes a zona da Filistina, e é esse o nome que mais tarde vai dar origem à palavra Palestina. Mas é importante dizer que foi o imperador Adriano que, no final da Terceira Revolução Judaica, no ano 136, em que ele determina o nome de Palestina para aquele território. Ele já estava tão cansado das revoltas judaicas que proibiu os judeus de entrarem em Jerusalém. É nesta altura que os judeus saem daquele território na sua maioria e espalham-se pelo Império Romano, pela Europa. Ficam algumas comunidades, mas fica uma minoria. E inclusive o imperador mudou o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina e exigiu que em todos os documentos se passasse a chamar Palestina e nunca mais Judeia, Galileia ou Samaria. Mas eu agora vou falar de uma figura bíblica que é Abraão. E Abraão é hoje conhecido como o pai destes dois grupos. Se formos ter com um judeu e lhe perguntarem onde é que tudo começa, na figura de Abraão. Se formos perguntar a um muçulmano onde é que tudo começa, na figura de Abraão. Segundo a Bíblia, sai de Ur da Caldeia, que fica hoje no Iraque, e, inspirado por Deus, vai habitar esta terra de Israel, na altura chamava-se Terra de Canaã, com a promessa de uma grande descendência. Mas ele não tinha filhos. Então a sua mulher Sara oferece-lhe uma escrava egípcia, Agar, para ele ter um filho, para ele ter uma descendência. E ele vai ter esse filho chamado
Ismael. E é daí que vem toda a tradição islamista. Mas Sara vai ficar grávida e vai ter um filho. E esse filho vai ser Isaac. E aqui começa o primeiro problema. São dois filhos de Abraão que, segundo a tradição judaica, Ismael é expulso, vai viver para o deserto e quem fica com a descendência de toda a história de Abraão é o seu filho Isaac. Portanto, os judeus, os hebreus, descendem desta figura de Isaac. O problema é que no Alcorão é a mesma história, só que é Ismael o herdeiro escolhido por Deus. Na realidade, o Alcorão conta que Ismael foi expulso da casa de Abraão. Mas Abraão ia ao deserto visitar Agar e o seu filho Ismael, e onde é que eles acabaram por viver? Segundo o Alcorão e os textos de Maomé, é Ismael e Agar, a sua mãe, que encontram um espaço onde há água e fundam aquilo que vai ser a futura cidade de Meca. Quando nós hoje visitamos Jerusalém, aquele monte que lá está, onde está aquela cúpula dourada, ela está por cima de uma rocha que, segundo a tradição, foi onde Abraão foi sacrificar o seu filho. Nos textos da Bíblia, esse filho é Isaac. Nos textos do Alcorão, esse filho é Ismael. E então nós percebemos logo aqui que a raiz é a mesma, a origem é esta figura de Abraão, mas depois há pormenores das histórias, quer da Bíblia, quer do Alcorão, que diferem e que vão dar origem a estes dois grupos naquele território. Mas agora vamos nos concentrar um bocadinho na Bíblia e aqui vamos começar a ter algumas situações que temos que entender quando lemos aquele texto. Primeiro, o povo sai de Canaã, na altura de Jacó, e vai viver para o Egito. A palavra hebreu aparece pela primeira vez já com a história de Moisés. E estamos no Egito. Mas a palavra tem um significado que é o povo que vive para além do rio. E nós sabemos que o rio Jordão, ainda hoje, é o rio que separa, por exemplo, Israel da Jordânia. Quem mora a oeste do rio Jordão é Israel. Quem mora a leste do rio Jordão são a Jordânia, os árabes, os palestinianos. No entanto, a toda a história do Moisés, que é a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida, há uma questão que se põe. Aquilo estava vazio? Não vivia lá ninguém? O primeiro problema é quantas pessoas saíram do Egito? Houve uma altura que se falou de milhões de pessoas. Isso não é verdade. Então, estamos a falar de um grupo à volta de 4.000 pessoas que saiu do Egito e vai para a Terra Prometida. Nessa Terra Prometida, quando eles chegam lá, estão lá a viver pessoas. Eles vão-lhes chamar os Cananitas, que vem da palavra Canaã, os Edomitas, que vem da palavra Edom, que significa vermelho, que habitavam as zonas de rochas vermelhas, por exemplo, onde fica a cidade de Petra, na Jordânia, os Moabitas, que habitavam uma zona mais a sul chamada Terras de Moab, temos os Amonitas, mais ao norte e mais para leste, que vai dar origem à palavra Amã, hoje capital da Jordânia. Temos todos estes grupos de pessoas que aparecem nos textos da Bíblia. E quem são eles? Há quem diga que o povo hebreu que sai do Egito, na realidade ele tinha relações, digamos, hereditárias com as populações que já lá viviam. Portanto, não eram assim tão diferentes. Mas na realidade há uma identidade nacional que é diferente. A saída do Egito marca a identidade do povo de Israel, dos hebreus. E então quando eles chegam lá, eles encontram aquelas populações. E aqui temos um dos primeiros momentos de conflito. Vão conquistar, ou vão ocupar, ou vão negociar. E aqui, meus amigos, nós temos que ler dois livros da Bíblia que falam disto de duas maneiras. O primeiro é o livro de Josué. Todo aquele território foi conquistado. Portanto, fala de batalhas, fala de guerras e conquistas de cidade. Temos então a famosa conquista da cidade de Jericó. Mas quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós não vemos nenhuma conquista. O que existe é um povo
que se vai estabelecer, vai negociar com as populações que já lá viviam o que ocupar, o que trabalhar a terra, como é que se vão, digamos, organizar naquele território. E isto é muito engraçado. É importante olhar para esta época, o que é que acontecia, enfim, no mundo conhecido. Então, nós estamos a falar da época das cidades-estados. Isso significa que não havia propriamente reinos. Havia cidades que controlavam vários territórios, uns maiores, outros mais pequenos, combatiam um bocadinho por esses territórios, mas na realidade não se poderia dizer que havia um reino. Sabemos que é neste período que há aquelas famosas batalhas entre os israelitas e os filisteus, mas mais tarde vai aparecer uma figura importantíssima, que é o rei David. David torna-se famoso porque combate os filisteus. Não só por ter derrotado Golias, ele vai criar a identidade nacional de Israel. Na prática, aquilo eram 12 tribos que estavam espalhadas pelo território. Muitas vezes elas não falavam entre elas, não combinavam bem. E David pensa numa coisa, a sua capital. E ele percebeu que se escolhesse uma cidade que era neutra, que iria unir as 12 tribos, e ele vai conquistar a cidade de Jerusalém. E agora já estamos a ver. Então, de quem era esta cidade? Bom, nós sabemos que ela pertencia aos jebuseus, mas sabemos que não pertencia a nenhuma das tribos de Israel. E está ali no meio do território. Então, David conquista essa cidade e torna a capital das 12 tribos de Israel. E com ele e o rei Salomão a seguir, eles vão conseguir manter as 12 tribos unidas. Então nós estamos a perceber que, sendo a Bíblia um livro que fala da história do povo hebreu, o judeu e deste reino de Israel, na realidade, em muitos momentos, centenas deles, faz referências às pessoas que lá viviam nestes territórios e que vão dar origem a estes palestinianos que vivem lá hoje em dia. E isto é uma coisa muito importante, que é, muitas vezes, estes grupos usam estes textos da Bíblia para justificar que aquela terra é deles e não dos palestinianos. E esta é a primeira conclusão que eu tiro já deste vídeo. Não façam isso. Na Bíblia, se nós quisermos justificar a presença dos palestinianos ao mesmo tempo da história de Israel, eles estão lá e ela prova a sua existência. Depois acontece um outro fenómeno que está relatado na Bíblia, que é vários impérios atacaram aquele território. Os egípcios, depois temos os assírios, com a queda do reino do norte de Israel, temos o Império da Babilónia, a queda de Jerusalém e o grande exílio do povo judeu. Temos mais tarde os gregos, com os Ptolomeus e os Seleucidas a lutarem ali e que vai dar origem à revolta dos Macabeus. E temos, por fim, os romanos no tempo de Jesus. Todos estes impérios encontraram sempre ali um problema, que é os israelitas. Na realidade, nós não temos referências que estas populações que dão origem à realidade palestiniana tenham sido exilados. O que nós vemos é o povo judeu foi exilado para a Babilónia e mais tarde o imperador Adriano cria imensas dificuldades à presença dos judeus naquela zona da Palestina. E nós não temos referências que o mesmo tipo de tratamento acontecia com as comunidades beduínas, árabes e que vão dar origem aos palestinianos. O que nos faz compreender hoje toda esta história do regresso dos judeus à Palestina. Na realidade, ao longo dos séculos, eles habitaram ali, mas uns foram obrigados a sair por causa das suas revoltas, de se revoltarem contra o poder que estava estabelecido, e da parte dos palestinianos vai ser uma população que vai ficar por ali, habitando aqueles territórios e mantendo-se dono daquelas terras. E isso hoje é uma das causas do conflito. Justificar que aquela terra é palestiniana, não é israelita, ou que aquele território já era dos israelitas, nunca foi dos palestinianos, isso torna-se muito complicado. Nós temos alguns documentos em que
foram definidas as fronteiras, por exemplo, do reino de David. Isso foi só um períodozinho da história. Quer dizer, nós não temos uma definição das fronteiras, de onde é que estas pessoas habitavam, como é que viviam durante este grande período de tempo. E eu acho que é um bocadinho radical chamar a Bíblia para justificar que aquele território é de uns e não é dos outros. Aliás, a própria Bíblia, sem querer, vai acabar por desmenti-los. Mas há uma conclusão engraçada que nós podemos tirar daqui. É que este povo judeu, hebreu, Israel, sempre teve muita dificuldade de lidar com a autoridade do local. Eles nem sempre foram donos daquele território, foram ocupados e sempre que isso aconteceu, eles provocaram revoltas. E no fundo, aquilo que está a acontecer hoje ali não deixa de ser uma repetição de todos estes momentos que aconteceram na Bíblia. E, inclusive, isto acabou por ser muito negativo para eles. Sempre que eles não respeitaram essa autoridade, eles acabaram por ser expulsos daquele território. Nós não sabemos o dia da manhã, existe aquele conflito naquela região, mas há uma coisa que a Bíblia nos responde. Já lá vão 4.000 anos e desde que nós conhecemos esta história, aquelas duas populações sempre ali coabitaram. Não houve 4.000 anos de guerra. Isso é impossível, senão uma das populações já se tinha aniquilado. Houve momentos da história em que isso esteve perto de acontecer, mas neste momento nós estamos neste confronto. E eu espero que as pessoas sejam suficientemente inteligentes para perceberem que a aniquilação de um dos lados nunca vai ser a solução daquele território. Espero que tenham gostado desta parte histórica deste conflito. O próximo vídeo, vamos sair desta história da Bíblia, vamos passar para factos históricos até ao Império Muçulmano. E já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, ponham aí um like no vídeo, isso é muito importante para nós e não custa nada para vocês, está bem? E cá nos vamos ver daqui a uns dias num próximo vídeo. E até lá, tudo de bom para vocês.